Não adianta eu entender colorimetria e num descuido, tá? Nenhum descuido, eu monto essa mecha grudado nessa mecha e aqui eu faço essa mecha somente e esqueço de montar outra mecha. Então, quando você faz isso, é porque você realmente aprendeu a ser desorganizado na sua montagem de mechas. Eu vim mostrar para vocês algumas técnicas, algumas situações de mechas que podem te fazer a ter mechas bonitas e não errar. O que acontece? Primeira coisa que o Túlio sempre fala, teste de mechas. Então, é a primeira coisa, você faz o teste de mecha. Passou? Beleza. O teste de mechas passou? Obviamente que você vai ter que pensar em qual cor que você vai colocar dentro do que a cliente quer. Beleza. Segunda coisa, escolha da cor. Terceira coisa, a mistura do pó descolorante. Se vai ser mais homogênea, se vai ser mais durinha, se vai ser mais ralinha, se o OX vai ser de 20, se o OX vai ser de 30, se o OX vai ser de 40. Então, terceira coisa, a escolha da mistura. Quarta coisa, organização do material. Né? Se você deixar tudo organizado, você não vai ter que ficar mandando alguém pegar alguma coisa ou você não vai ter que parar de fazer mechas para pegar alguma coisa. Então essa organização do material inclui as colorações que possivelmente você vai usar, a OX que realmente você vai ter que usar, o tratamento que você já pensou em usar. Então você deixa organizado aqui nessa situação. E quinta e última, a montagem das mechas. Algumas regras para montar mecha começa pela simplicidade dela. O que eu falo da simplicidade das mechas? Quando eu comecei, que eu estava muito empolgado em fazer curso de mechas e colorimetria, eu aprendi divisão em X, e eu ia lá e fazia divisão em X e tinha uma dificuldade danada para montar o cabelo, mas eu queria trabalhar com a divisão em X. Depois eu aprendi a fazer divisão em X com mais o centro aqui cortado, e ia lá, tentava trabalhar com essas mechas aqui. E depois eu comecei a fazer divisão em X, mais o topo da coroa. Aqui a cliente está de costa, tá, pessoal? Aqui é uma cabeça de costa, tá? Depois eu até tento fazer de frente, mas aqui ela está de costa. Eu vim aqui e tentava tirar ainda a coroa, mais o X, mais cortado no meio. E cada vez que eu tentava copiar um profissional trabalhando com umas divisões diferentes, eu me atrapalhava muito. Então, em alguns cursos que eu fui vendo de grandes profissionais trabalhando, vocês conhecem muitos aí, muitos nomes famosos aí de pessoas trabalhando, e eu percebia que esses profissionais, eles simplesmente trabalhavam com uma divisão simples. O que é divisão simples? Eles cortavam o cabelo no centro, uma divisão no centro e uma divisão de orelha a orelha. Ou seja, era uma divisão de orelha a orelha, pronto, prendia aqui, e uma divisão partida no centro, prendendo aqui e prendendo aqui. E a montagem, com a inteligência de montar as mechas, eles escolhiam o que ia ser feito. Por exemplo, se eu quero essa cliente completamente loura, sem nenhum fio de cabelo escuro, a pessoa vai trabalhar em um processo praticamente global.
O que seria esse processo praticamente global? A plaquete está aqui, você coloca o papel alumínio aqui, né? Você coloca o papel alumínio aqui, puxa o cabelo e monta a primeira mecha. A segunda, sem descarte, eu passo para a próxima mecha. Ou seja, se essa cliente vai ficar completamente loura, a montagem é simples. Não faz nem diferença se ela for reta. Ela vai ser assim. Loura, 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 toda loura, 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 loura e loura. É uma montagem onde é que você não tem descarte de mecha, ou o que é descarte? Aquela mecha que você tira sem fazer nada. Você vai literalmente trabalhar completamente as mechas seguidas uma da outra, criando uma situação para montagem de uma loura global. Deixando 1 centímetro da raiz, tá? Você deixa 1 centímetro da raiz para que esse fio fique completamente descolorido e depois, quando ele estiver na altura que você quer, realmente na altura que você quer, aí não tem problema de você vir e encostar o resto do produto ou o pó descolorante na raiz. Dá uma queimadinha? Dá, mas a cliente quer ficar completamente loura, então ela vai ter que pagar este preço aí de ter um pouquinho do pó descolorante encostando no couro cabeludo. Ô Túlio, mas eu não quero queimar a cliente, nem eu, tá? Então o que você faz? Você pode preparar este couro cabeludo com um pouco de óleo, tá? Esses óleos que você usa, reparador de pontas, essas coisas, se você aplica no couro cabeludo da cliente, você protege ele bastante ao ponto de não causar a queimadura que geralmente acontece. Quando eu falo queimadura, é aquela pinicagem, fica pinicando muito. Mas se você protege um pouco ali o couro cabeludo já com óleo, alguma coisa, né? Geralmente tem até queratina, tem pessoas que gostam de usar queratina, você tem uma proteção de um couro cabeludo bacana. Então, uma montagem para global, mechas sem descarte, com 1 centímetro de raiz e depois aplica na raiz, tá? Eu não estou considerando aqui se o cabelo está escuro, se o cabelo já estava louro. Não, eu estou dando hoje técnicas de montagem de mechas, tá? A global já foi. Agora, nós vamos numa técnica onde é que as pessoas têm feito demais os cabelos aí. Tem feito vários cabelos neste formato que eu vou mostrar aí, tá? Independente da foto que aparecer aí, eu vou mostrar qual foi a técnica usada e vou explicando um por um. Divisão desses cabelos continua sendo uma divisão simples. Parte no meio e você tem uma divisão simples nesse cabelo. Então o que acontece? Quando nós temos um cabelo que a cliente vira para você e fala assim, olha, eu quero meu cabelo em contorno, tá? Eu quero meu cabelo em contorno. Quando a cliente te pede um cabelo em contorno, você tem que entender que as laterais têm que estar completamente desenhadas e o topo tem que ficar mais escuro. Essa imagem aí é de um cabelo que eu fiz, tá? Eu fiz um cabelo marrom e neste cabelo, na verdade, eu não fiz. Eu estava auxiliando a cliente, uma aluna, tá? A aluna foi fazer comigo. Eu fiquei do lado dela e deixando ela fazer. Eu praticamente não coloquei a mão nesse cabelo e, por sinal, eu achei que ficou muito bonito. Então, o que acontece? Este cabelo, a montagem que eu pedi para ela, eu deixei essa aluna, tá? Foi até a Neuza Gouveia. Eu deixei a Neuza fazer. Eu pedi a montagem em diagonal
com descarte. Então repara para você ver, diferente do cabelo global, eu pedi para que ela fizesse na diagonal com descarte. Então, cada caneta que eu colocar na cor aqui, ela vai representar aquilo que eu preciso fazer. Por exemplo, essa primeira mechinha aqui embaixo, a primeira mechinha aqui no topo aqui, ó, tá? Eu pedi para que Neuza levantasse esse cabelo completamente, tá? Ela levantou esse cabelo aqui. E nesta primeira mechinha aqui, a primeira mechinha na parte de baixo do cabelo, ela tirou os baby hair. O que são os baby hair? Baby significa bebê, criança, né? Então, cabelos que estão nascendo, aqueles cabelos bem pequenininhos que não podem entrar no pó descolorante, senão eles vão quebrar. Então ela tirou os baby hair, que está aqui de verdinho, ó. E na sua primeira mecha aqui, ó, representada pelo azul, tá? Na diagonal, ela simplesmente puxou a mecha e iriçou até chegar no couro cabeludo. Ou seja, ela pegou a mecha, a plaquete, colocou no cabelo, iriçou bem iriçado até chegar perto do couro cabeludo, mas bem iriçado mesmo, ao ponto de não sobrar quase nada nas mãos dela, e passou o pó descolorante. Então, essa primeira foi iriçada e essa primeira foi iriçada. A segunda, o descarte foi uma transparência bem fininha, na segunda mecha, representada pelo laranja. Isso aqui foi um descarte fino. A terceira mecha foi realmente iriçado de novo, tá? E aplicado. Pronto. Então, simplificando o que eu falei. Baby hair retirado. Primeira mecha iriçada. Segunda mecha, um descarte completamente fininho. Na terceira mecha, foi iriçado de novo. A partir daqui, pessoal, olha. A partir daqui, ó, o descarte começou a ser bem mais alto. Ela descartou uma, duas escuras e fez a próxima. Então, onde eu represento aqui de vermelho são os descartes. Ó, descartou uma, descartou a segunda, a terceira foi feita. Descartou uma, descartou duas, a terceira foi feita. Descartou uma, descartou a outra, a quarta foi feita. Antes de chegar no topo, tá? Antes de chegar aqui, ó. Aqui continua a mesma coisa. Descartou a primeira, descartou a segunda, descartou a primeira, descartou a segunda, foi feita a terceira. Descartou essa e foi feita a próxima. Quando você descarta as mechas, quando existe um descarte, Túlio, o que é descarte? Descarte é aquela mecha que você não vai fazer nada com ela. Você simplesmente pegou uma parte do cabelo e dispensou. Não vai fazer nada com ela, nada. Você só dispensa. Então, quando você cria um descarte, o seu nível de erro é muito menor. Já começa por aí. Lembrando que tudo que eu faço do lado direito, eu tenho que fazer igual no lado esquerdo. Eu posso brincar com as mechas o tanto que for, desde que o que eu fizer do lado de cá tem que seguir a mesma regra do lado de cá. Porque senão uma pessoa levanta o cabelo aqui, está bem descolorido, e aqui está sem descoloração. Então é o erro. Outra coisa que as pessoas começam a fazer, literalmente, as pessoas têm o costume de vir aqui, clarear, fazer todo esse lado, para depois fazer esse. Dá errado? Não dá errado, não tem problema. Mas você corre o risco
de uma impaciência da sua parte, que eu já vi profissionais ficando impacientes, montar esse lado começou a descolorir, monta esse lado, aí ele vai e tenta tirar os dois lados ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Se você montou esse lado primeiro, ele tem que ser retirado primeiro, porque o outro tem que ficar igual. Então, o atuliano, eu gosto de montar aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. Eu monto um lado, a mesma mecha que eu faço aqui, eu já faço aqui. Eu sempre monto trabalhando nos dois lados normais. Vou pro topo deste cabelo aí, tá? Pro topo deste cabelo. A orelha já está até aumentando. O topo dessa cabeça, essa cliente já está de frente, tá? Então o topo, que é a coroa que você tirou, você tem a divisão de franja, que você pode trabalhar. Outra coisa, outro detalhe que é muito importante. Vocês têm que olhar a testa do seu cliente. Tem cliente que a testa dela é mais redondinha, que aqui é muito coberto de cabelo. Tem cliente que tem isso aqui para dentro. Quase igual ao meu cabelo aqui, ó, para dentro, isso aqui bem para dentro. Então o que acontece? Quando isso aqui, este desenho está para dentro, você tem que trabalhar com o triângulo pegando as laterais aqui e pegando as laterais aqui, porque senão você deixa um vão quando você terminar as mechas, exatamente nesses dois pega-rapaz. Então você tem que trabalhar o triângulo para cá e você tem que trabalhar o triângulo para cá. Se a cliente tem uma testa retinha, não tem problema de você começar tudo reto aqui. Um erro grave que as pessoas cometem. Geralmente está muito na moda esse cabelo que a franja aqui está bem marcada e de repente acontece da franja estar marcada e dá um vão preto para trás. Por que acontece isso? Porque você não trabalhou o contorno dessas mechas na lateral direito, de uma forma direita em diagonal, para que você crie este contorno perfeito. Como que se faz essa franja marcada? Você pega a primeira mecha, puxa para frente e passa para o descolorante. Você pega a segunda mecha, puxa para frente e passa descolorante. Você pega a terceira mecha, todas em transparências, tá? Você dá só uma leve iriçada e passa para o descolorante. Então praticamente são 3 mechas que você puxa para frente e você passa. Túlio, então por que eu não posso pegar uma moita aqui, uma mecha grande e já fazer tudo de uma vez? Porque o pó descolorante tem aquela dificuldade de pincelar, você pode pincelar mal pincelado, o cabelo ficar manchado e não tem problema de você ter o cuidado de puxar a primeira e descolorir, puxar a segunda, descolorir e puxar a terceira, descolorir. A quarta, você dá um descarte grande para que tenha um jogo de sombra nas mechas. Nesse próximo cabelo que eu vou mostrar, então olha só, aqui está a coroa, né? Então na coroa, eu mostrei que você descolore a primeira, descolore a segunda sem intervalo, descolore a terceira sem intervalo e da quarta em diante você dá um descarte sem mexer nada. Depois para trás você continua fazendo o seu iriçado e montando suas mechas. Túlio, como é que esse pessoal tem feito uma franja mais sutil? Como que a franja é mais sutil, mais levinha? Ela tá marcada, mas ela não tá... Ela tá com a marcação, mas ela tá bem sutil. É a mesma coisa, porém diferente. Aqui tá a coroa, tá? A coroa. Aqui é o topo da cabeça na parte da frente. O que as pessoas fazem? Pega a primeira mecha, iriça bem essa mecha, uma franja bem sutil, uma franja bem tranquila, sem ter uma marcação, uma franja bem tranquila. Eles pegam essa primeira mecha, iriça ela todinha, na hora que termina de iriçar, você vem aqui e ainda faz uma costura dentro dela. Repetindo. Então você quer uma mecha
bem sutil, bem tranquila, sem uma marcação forte. Então você puxa a mecha para frente, você iriça essa mecha bem iriçado, você faz uma costura dessa mecha, descarta a parte da costura e pincela com pó descolorante outra parte. Segunda mecha, você dá um descarte. A segunda mecha você vai dar um descarte, bem fininha, bem transparência. Na terceira, você pode somente iriçar, que você vai ter uma mecha marcadinha, mais simples aí. Este lindo cabelo que está aparecendo para vocês aí. A primeira coisa que você tem que identificar num cabelo igual esse é o fundo de clareamento que você vai atingir. Então nós temos aí um cabelo que não passou de um 7, tá? Nós temos que pensar em que cor que esse profissional usou. Por exemplo, esse profissional pode ter usado uma base 7 com 7,4, que é um marrom acobreado. Ele pode ter usado somente o fundo de clareamento e julgado um 7,7, tá? Porque nós estamos vendo que tem um cabelo quente aí. Este profissional pode ter usado 7,71 neste cabelo aí, no fundo de clareamento cobre, e deixou pouco tempo, por isso que ele tem ainda esse resultado de acobreado, mas possivelmente a base que esse cabelo foi usado 7. Ele pode ter usado 7,7 mais 7,34? Pode. Eu não sei qual foi a cor usada, mas eu estou te dando opções, sabendo que foi na base 7 este cabelo aí. Então, o que acontece? Como que esse cabelo foi trabalhado? Eu estou te dando como opção, tá? Não estou falando que ele foi assim. Só que realmente nós estamos vendo um cabelo aí que ele está em uma situação também de contorno. O que esse cabelo está falando pra gente? Minha cabeça piorou mais ainda. Divisão em 4, normal. E este cabelo subiu completamente com as laterais assim, ó. É um cabelo que, se você olhar, não tem costura. É um cabelo que foi praticamente todo iriçado. Esse cabelo foi trabalhado iriçado. Foi completamente iriçado. Túlio, mas por que eu estou vendo muito fundo escuro neste cabelo? Gente, esse é um dos detalhes que eu mais considerei este ano. Por que tinha hora que eu chegava e falava assim, gente, não está na altura que eu queria. Preste atenção para vocês verem. Este cabelo, ele teve uma explosão nas pontas. Então, no iriçado da parte da nuca, tá? Aqui está o cabelo, e aí eu iricei. Este cabelo na parte da nuca, o iriçado chegou próximo da raiz. Bem próximo. Então o cliente profissional chegou aqui, pegou a plaquete, colocou sobre o cabelo e iriçou lá na nuca. Ó, lá na nuca, beleza. Essa primeira base aqui, toda foi um cabelo elevado na nuca. Quando ele começou a subir para a terceira, quarta, quinta e sexta mecha, o iriçado dele, que na primeira mecha começou aqui embaixo, nessas mechas de cima, ele já começou a pegar o iriçado praticamente das pontas do cabelo e iriçando muito. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Quanto mais você iriça o cabelo, mais naturalidade você tem perto da raiz. Então, aqui está a raiz, aqui está meia e aqui está pontas. Se eu quero um iriçado com o cabelo bem marrom, bem lá em cima, eu começo a iriçar perto da raiz. Se eu quero meia naturalidade, eu iriço do meio para a raiz. E se eu quero muita naturalidade, eu pego nas pontas e iriço bastante até chegar lá na raiz. Porque eu vou ter o cabelo com muito sobra de escuro do natural da cliente. Então ele subiu iriçando uma, descartando uma boa parte, iriçando a outra, descartando uma boa parte, iriçando a outra e descartando boa parte. Fora o esfumado que ele fez nessa raiz aí para fazer um fundo natural maravilhoso. Pergunta? Valéria Leite. Como corrigir mechas tonalizando ou neutralizando
em papel ou mão livres e não alterar a cor que não podemos, pois é o fundo de contraste. Valéria do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Não é isso, Valéria? Já foi minha aluna no curso em Osasco, São Paulo. Eu já dei um curso para Valéria Leite, foi muito bacana. Fiz até o cabelo da própria Valéria Leite no curso. Valéria, o que acontece? Toda correção de mechas, tá? Você tá com uma mecha aqui, que ela manchou. Essa mecha manchou, tá? Ela tá manchada aqui. E manchou na raiz também. Toda correção, ela só é feita de uma forma. De duas formas. Só tem duas formas de fazer uma correção. Ou você vem aqui e costura essa mecha e refaz essa mecha com pó descolorante na primeira costura que você fez. Você coloca o pó descolorante porque está manchado. E a que sobrou, você escurece. Você coloca da cor natural do cabelo. Então o cabelo manchou, tá? O cabelo, não estou falando raiz não. O cabelo manchou, tá manchado lá. Você costura o cabelo de novo. Tenta, se puder fazer uma técnica que chama catagem. Você cata as mechas loiras que você tem, perfeitas, coloca a plaquete, pincela com pó descolorante, fecha direitinho, coloca na parte de cima do cabelo, pega o que sobrou que está manchado e devolve a cor natural do cabelo. Túlio, eu manchei de uma cor muito clara, então qual que é a cor que eu vou colocar? Se o cabelo está na altura de um 4.0 e você manchou ao ponto dele chegar quase num 8, tá? Você devolve dourado para esse cabelo, ele já está dourado, tá? Você pode colocar, se ele está na altura de um 8, que na verdade ele abre no 8.4, essa mancha ficou em 8.4. Você devolve ali, ó, até um mix 0.34, você passa na mancha, um 0.34, dá uma secadinha e fecha com a altura de 4, que fica perfeito. Por que 0.34? Porque 0/34 tem dourado e acobreado. Então você está devolvendo o pigmento amarelo, está devolvendo o pigmento acobreado, e quando você vem com 4, já tem o pigmento azul, ele fecha completamente a mecha sem alterar a cor. Tá? Lembrando que toda correção ela é cosmética, e tudo que é cosmético um dia passa a sair. Mas numa correção desse nível, quando você pré-pigmenta a mecha, a correção, e depois aplica a cor, você literalmente não tem um cabelo mais que vai desbotar, abrindo um tom 8.4. Se você manchar a raiz, tá? Se você manchou a raiz, se a sua raiz está muito manchada, gente, essa dica ela é fantástica, tá? Se a sua raiz está muito manchada, você não vai fazer um esfumado de raiz. Vocês têm que entender o seguinte, se vocês mancharam a raiz e ela está bem manchada, vocês não vão fazer mais um esfumado de raiz. Não é uma coisa de 5 minutinhos e já fechou, não. Vocês vão fazer praticamente uma aplicação de coloração na altura aqui, ó. O cabelo está na altura de um 4. Você manchou na altura de um 8.3, né? Ó, 4, 5, 6, 7, 8. Você abriu quase 4 tons nesse cabelo. O que você tem que fazer? Você tem que vir na metade desse cabelo, tipo com um 5, tá? Você tem que tipo pré-pigmentar ali a raiz com 5 ou com 6.3, alguma coisa assim. Um 6.3 bacana. Nossa, tudo dourado em cima de laranjado? Sim, dourado em cima de laranjado. Você pré-pigmenta a raiz, limpa aquilo ali e depois você aplica a coloração 4 e deixa o tempo de pausa de praticamente de uma coloração. Porque a sua mancha foi muito grande. Então você não tem que esfumar. Regras para quando você está manchando o cabelo. Acontece comigo. Quando eu estou manchando o cabelo, que eu percebo que eu estou manchando, eu vou terminar de montar as mechas e deixar ele clareando? Claro que não, gente. Se você está vendo que o cabelo está começando a manchar, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o papel, jogar a água e esfriar aquela mecha. Pronto, pode até continuar fazendo o cabelo.
Deixa a manchinha quieta lá. Mas só que você tem que esfriar essa mecha. Joga água, apaga aquilo ali, deixa lá a manchinha lá, pelo menos ela não vai continuar clareando. O problema é você colocar o papel, manchou, aí você está vendo que está manchando e continua montando as mechas. Ah, depois eu corrijo. Não, depois eu corrijo, o cabelo clareia, 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 depois fica mais difícil de você corrigir. Tá bom? Pergunta? A Valéria está perguntando, e a OX? No caso de manchas, como você falou. Tá. A OX, possivelmente eu estou entendendo que você está perguntando qual OX usar. O que acontece? Você tem que saber aquela regra que você aprendeu com a gente lá no curso aquela vez, que a OX tem o direito de abrir tons. Então, a OX de 10 abre um tom, a OX de 20 abre 2 tons. Então, se o cabelo é 4, e você só tem uma coloração 3.0, você vai usar uma OX de 20, que você vai abrir um tom nessa cor. Mas se você tem 4.0 e vai usar, o cabelo é 4.0 e você vai usar o 4.0, usa a OX de 10, que ela só vai depositar o pigmento. A escolha do OX tem a ver com tudo que você aprende sobre quantos tons que o OX abre em cabelos. Tá? O que o OX faz dentro da coloração. Então, depositar pigmento, OX de 10. Abrir tons, OX de 20. Abrir 2 tons, OX de 30. Abrir 4 tons, OX de 40. Lembrando que OX na casa de 5 para baixo sempre perde uma força. Então, gente, esse cabelo aí, o profissional ele identificou o fundo de clareamento, tá? Ele identificou o fundo de clareamento 7. Ele fez esse cabelo todo eriçado. Ele fez esse cabelo todo eriçado. Ele fez esse cabelo com muitos descartes. Muitos descartes, por isso que ele tem esse fundo natural bonito aí. Outro cabelo. Este cabelo eu que fiz. A cliente queria um preto com vermelho. Foi um cabelo que eu brinquei demais com as mechas dessa menina, né? O que acontece? É um cabelo que também divisão simples. E eu fiz o cabelo dessa menina assim. O que eu fazia aqui, eu fazia aqui. Mas nesse cabelo eu fiz o seguinte. Fiz isso no cabelo da Valéria também no Rio. Eu brinquei com as mechas, eu acho que ela vai lembrar disso. Eu fiz, pessoal, o cabelo dessa Valéria Leite é um louro. Eu virava para os alunos e falava assim, qual mecha que você quer aqui? E eles falavam, iriçado. Eu ia lá e iriçava. Mas o que eu iriçava aqui, eu iriçava aqui. Chegava para outro aluno, sempre dando descarte, porque eu não era bobo, né? Embora eu estava dando curso, eu não podia ser bobo. Aqui foi o meu descarte. Pronto, descarte. Chegava para o outro aluno e falava assim, escolhe qual mecha que você quer aqui agora. Ah, Túlio, eu quero costurada e iriçada. Eu costurava e iriçava. Porém, aqui era costurado e iriçado. Perguntava para outro aluno, porque eu tinha 5 técnicas para usar em um cabelo só. Qual mecha que você quer aqui agora? Mas eu lembrava de descartar. Então aqui está meu descarte de novo. Qual mecha que você quer agora? Túlio, eu quero agora essa mecha somente costurada. Eu ia lá e costurava. Pegava a próxima, porque eu não era bobo, e descartava. Chegava para o aluno, qual mecha que você quer agora? Túlio, eu quero completamente em transparência. Então eu vim aqui e fazia somente em transparência. Como eu tinha 5 escolhas para fazer, na hora que as minhas 5 escolhas acabaram, eu parei de perguntar para os alunos. Porque eu tinha mechas costuradas. Vou anotar aqui para vocês verem. Esse cabelo foi feito o quê? Olha, primeira mecha foi iriçada. Segunda mecha foi costurada e iriçada. Terceira mecha foi feito somente costura.
quarta mecha, foi feito transparência. E a quinta mecha e última foi feito transparência e costura. Eu tinha 5 opções para fazer e eu fiz esse cabelo com as 5. Lembrando que quando chegou no topo, bem no topo, eu optei por fazer costurada para cair essa mecha mais marcadinha aí que vocês estão vendo, tá? Então, você pode brincar com as mechas desde que o que você faz de um lado, você faz do outro. O que você faz de um lado, que você faz do outro, que você faz de um lado, que você faz do outro. Pois não? Ah, Valéria, tenho dificuldade quando é raiz e preciso tonalizar. Sempre altera a cor natural. Meninas, eu vou ter que falar. É porque você não está no curso de colorimetria. O que acontece? Tem uma situação que eu vou falar isso aqui, mas isso até faz parte do meu curso de colorimetria avançada, de uma forma simplificada. Mas o que acontece? Existe uma técnica, Valéria, vou falar uma das 10 que eu uso, tá? Existe uma técnica, que é o seguinte, raiz 4, eu nunca esfumo esse cabelo somente com 4.0. Nunca faço isso. Eu vou falar, tá? Eu vou falar só uma. O que acontece? Eu dou essa aula de uma forma maravilhosa no nosso curso, que é o seguinte. Se você pega um cabelo na altura de um 4, na verdade, você tem que usar 3.0 mais 5.0. Porém, vou dar como exemplo aqui, como se fosse assim, 10 gramas de 3.0 e 5 gramas de 5.0. Por quê? Porque você cria um 4 perfeito. Mais perfeito do que um 4 da indústria. Pronto, falei, não vou falar mais não, tá? Prometo. Gente, eu tô falando isso porque essa matéria, ela faz parte realmente do meu curso. Então tem coisas que eu brinco com vocês, que é o seguinte, tudo que eu falo para vocês é somente a pontinha do iceberg daquilo que eu sei que eu posso ensinar. Então o que eu faço aqui para vocês é somente a pontinha do conhecimento que eu tenho para passar para vocês. Toda vez que você pegar uma raiz, você tem que jogar o pensamento tons abaixo e tons acima para você ter o resultado que você quer de um esfumado perfeito, tá? Aí fica perfeito, sem erro. Tem outra pergunta. A Maria Assunção. Túlio, quando descolorir o cabelo que já tem coloração, a raiz clarear e as pontas ficam manchadas? Como faço para corrigir a cor para chegar no tom 8 e as pontas alaranjadas? O que acontece? Eu vou falar dos seus erros, tá? Vou falar dos seus erros. O seu primeiro erro aqui foi que você não fez um teste de mecha com excelência. Túlio, mas eu fiz o teste de mecha. Se você fez o teste de mecha, você tem que perceber o seguinte. E todos vocês têm que perceber o seguinte. Raiz clareia, bem amarelinha e bem bonitinha. De meio para as pontas, eu já começo um vermelhinho. De pontas para baixo, eu já começo a ter um vermelho mais escuro ainda. E nas pontas, às vezes nem abre. Isso aqui é um teste de mecha com qualidade. Eu olho a raiz, o que aconteceu na raiz, eu olho o que aconteceu no meio, e eu olho o que aconteceu nas pontas. Qual que é o meu resultado em trabalho? Não é aqui. Qual que é a minha resposta de teste de mecha? Não foi essa aqui não. Essa aqui você pode descartar. Porque essa aqui você vai ficar feliz. Nossa, minha raiz abriu. Mas só que as suas pontas não abriu. Qual que é o seu resultado de teste de mecha? As pontas. As pontas
que é o meu resultado que eu tenho que olhar. Ah, eu vou cortar as pontas, beleza. Aí já começou a mudar a história. Só que o meu resultado de raciocínio tem que ser nas pontas. Então você virou para mim e falou: ô Túlio, como que eu faço para corrigir isso aqui? Então, de novo, seu teste mesh tem que ser com excelência. Pronto, você já errou o seu teste mesh e pegou o cabelo para fazer. Já está fazendo e não tem jeito. Já está com o problema na mão. Não tem jeito, ô Maria Assunção, não tem jeito de eu corrigir sem descolorir mais esse cabelo aqui, ó. Eu tenho que descolorir, tá? Eu tenho que forçar esse cabelo aí para ele chegar próximo da cor que a cliente quer. Porque isso aqui eu resolvo fácil, ó. Isso aqui eu resolvo fácil. Você descoloriu, a raiz ficou completamente clara, meia e pontas ficou manchado e as pontas mais escuras. Aí sua cliente falou assim: não, ô Maria Conceição, na cor que já está as pontas, já estão bonitas. Eu gostei. Então como é que você corrige isso aqui, ó? Vamos supor que ela quer um cabelo na altura de um 6,7, tá? Aqui abriu em 8,3, raiz. Aqui abriu em 7,4. E aqui abriu num 6, que vai dar para um 6,7. Vou desenhar de novo para ficar bonito. Raiz ficou num 8,4. Desculpa, 8,3,4. Quando você descolore um cabelo que chega na altura de um 8, geralmente ele dá 8,3,4, 8,3, alguma coisa assim. Então, sua raiz ficou nesse tom. Meia e pontas ficou na altura de um 7,4. Quando você abre o cabelo na altura de um 7, ele fica na altura de um 7,4, um 7 acobreado. E as pontas aqui ficou na altura de um 7. Quando você abre na altura de um 7, não, desculpa, 6. Quando você abre na altura de um 6, é um 6, 4, não, 6. O 6 fica na altura de quase um vermelho, 6,6. Mas não vamos colocar 6,6 não, vamos colocar num 7, tá? 7,4 aqui já tá bom demais, pra você entender. Isso abriu mais que meia e pontas. Então eu tenho que olhar o quê? As pontas. As minhas pontas abriram na altura de um 7 aqui, mais fechado que esse aqui. 7,4,4, ponto. Quem que eu tenho que olhar primeiro? Eu tenho que olhar as minhas pontas. A sua cliente virou para você e falou assim: não, um marrom nessa altura aqui já vai ficar beleza. Ó, então, para me corrigir isso aqui, eu tenho que saber que é 7,11. Beleza. Mas e aqui e aqui? Aqui, olha, você pode esfumar a raiz numa altura que chegue em 4, tá? Você tem que esfumar, você tem que escurecer isso aqui, porque você já errou. Então você vai fazer uma raiz possivelmente de 4, né? Você faz a raiz de 4, beleza. Aqui, ó, o 7,4 aqui, ó, você pode literalmente jogar um 7,11 também, que você fecha esse cabelo praticamente nele todo, tá? Então você tem que preocupar em fechar a raiz e meias pontas tem que ficar um pouquinho mais claro que a raiz. O natural de você ver um cabelo na rua passando é raiz escura e pontas mais claras. Então, se você vê alguém com a raiz mais clara e ponta escura, é cabelo que está errado e manchado, tá? É considerado no nosso meio cabelo manchado. E no finalzinho da sua pergunta, você fala: Túlio, o que eu faço para corrigir esse cabelo? Você vai ter que descolorir e forçar esse cabelo até ele abrir num tom mais próximo da raiz possível. Aqui, ó, olha só. O profissional que fez esse cabelo. Mesma coisa, pegou um cabelo aí bonito, bacana, deve ter tratado, deve ter, porque você, olhando para o cabelo, você já vê que o fio é um fio mais fino, tá? Pode ter usado um OX aí mais fraco de OX de 20, tá? De resultado. O que ele fez? De novo, mesma coisa. Foi lá, pegou o cabelo, fez o contorno em Y, na vertical. O que acontece, pessoal? Quando você está subindo o cabelo todo aqui, ó, chega bem nesse topo aqui, ó, bem no topo. Quando você chega bem no topo aqui, ó, você forma um triângulo. Neste triângulo, você tira uma base reta
Aqui você pode costurar uma, geralmente fica muito bonito quando você costura. Ou você pode descartar um pedaço e pegar outro pedaço bem em transparência, mas você tem que dar um descarte nesse triângulo para você não criar um efeito feioso. Por isso que no topo desse cabelo aí você vê que tem uma faixa escura, porque essa faixa escura ela foi descartada a raiz, porém iriçada as pontas. Então você pode ver que aqui, olha, neste cabelo aí, aqui é a parte de trás dele. Aqui, ó, no vermelho, você vê onde está escuro e as pontas mais claras. Por quê? Porque a pessoa trabalhou iriçando e deixou esse triângulo que eu mostrei muito descarte dele. Por isso que ficou bacana assim. A frente continua a mesma coisa. Tá? A orelhinha aqui. Param de rir do meu desenho. Aqui, pessoal, toda lateral de um cabelo, tá? Ela tem que subir. Não vou nem colocar o desenho porque está muito feio assim. A lateral da cabeça, ela também tem que subir completamente na vertical. Ou seja, aqui está sua cliente, de frente para você, tá? Você tem que subir o cabelo todo na vertical. E quando você chega quase na última mecha lá em cima, você vai puxar ela reta. O que eu quero mostrar com vocês? Qual que é o erro que vocês cometem aqui? A primeira tem que ser em transparência. Bem eriçadinha, colado aqui. A segunda, uma transparência bem mais fininha, sem descarte. A terceira, você já pode dar o descarte, porque senão você vai fazer com que a sua cliente fique toda loura aqui. Não é o caso desse cabelo que eu estou mostrando. Este cabelo, ele foi subido com uma clareada, outra clareada. A próxima descarte, outra clareada, a próxima descarte, outra clareada. Se não der descarte, quando a cliente fizer isso aqui, ó, ela está completamente acesa nas laterais. E por que você puxa na vertical? Porque quando ela fizer o cabelo jogando para trás, quando você faz na diagonal, vertical em pé, quando você faz na diagonal e ela puxa o cabelo para trás, o cabelo fica todo bonito e ainda com as mechas naturais saindo de dentro do cabelo, tá? Qual que foi a cor usada neste cabelo aí? Todo mundo sempre gosta de perguntar, né? Túlio, qual que é a cor desse cabelo? Qual que é a foto desse cabelo? Gente, primeira coisa, não fui eu que fiz esse cabelo. Mas como colorista, eu tenho que saber que esse cabelo está num tom de doce de leite. Doce de leite, ele pode ser uma mistura de 7,4 mais uma base 7. Mais um 7,3. Isso aqui te dá um doce de leite bacana. Você pode ter um 7,3,4 mais um 6,3. Te dá um doce de leite aí bacana. Você pode ter um 7,7 mais 7,3. 7,3,4. Te dá um doce de leite muito bacana. Esses aí são os tons de doce de leite. Algumas pessoas chamam de doce de leite, outras pessoas chamam de marrom acobreado, porque você vê um tom acobreado nesse cabelo aí. Este camarada, possivelmente, ele já usou o fundo de clareamento desse cabelo. Você pode ver que é um cabelo que está na esquerda, ele está completamente laranjado. Então ele só deu uma leve clareada em algumas mechas aí. E o resultado ficou esse cabelo maravilhoso aí. Pergunta, mechas de contorno. Como destaque, eu sigo costura, eriçado e transparência ou descarto transparência? Tá. Cada um tem o seu nível de profissionalismo e forma de trabalho. Vou citar duas pessoas. Vou citar eu e vou citar o Beto. O Beto é um amigão meu de São Paulo. Hoje ele não trabalha com praticamente hipótese nenhuma com costura. Então o que ele faz? Ele só trabalha com iriçado. Ele descarta uma.
Ele iriça a outra e descarta uma. Ele iriça a outra e descarta uma. Ele trabalha literalmente somente com mechas iriçadas. Só iriçadas, e todos os cabelos dele têm um efeito muito bacana. Por quê? Pela escolha da distância do iriçado que ele faz. E hoje, praticamente, são poucas mechas que eu tenho gostado de trabalhar costurando. Eu iriço bastante também. Eu estou gostando mais de trabalhar iriçando o cabelo. São poucas mechas que eu opto por ter costura. Teve um cabelo que eu fiz, que eu não postei aqui, eu fiz ele quase todo iriçado. Na hora que eu estava quase pensando em terminar, a cliente, a Lídia, ela virou para mim e disse, não, eu quero alguns pontos de luz bem fininhos saindo lá de cima. Então, na hora que eu estava chegando no topo do cabelo dela, de vez eu iricei, bem iriçado, e peguei praticamente uma agulha e fiz os costurados só para ter uns pontos de luz no cabelo dela, porque ela queria uns pontos de luz saindo lá da raizinha, e aí acabou dando muito certo. Este cabelo que está aí mostrando para vocês, nós temos um corte Chanel, um corte Chanel em long bob, tá? É perceptível por causa da inclinação. Esse cabelo, literalmente, ele praticamente foi todo eriçado, aplicado somente nas pontas aí o pó descolorante, ou seja, aqui está a raiz da cliente, tá? Aqui está o eriçado, ó. Esse cabelo começou tipo daqui, ó. Um exemplo, esse cabelo começou tipo... Vamos supor que o profissional mediu 4 dedos aqui, ó. 4 dedos. Aqui está o cabelo, tá? Ele me marcou 4 dedos aqui e começou a eriçar daqui para cima, ó. Aqui foi dando um emaranhado, né? De eriçado, ó. Este cabelo ficou literalmente só com as pontas marcadas. Aí o que ele fez para que tivesse algumas mechas lá em cima? Ele pega o pincel e faz uma coisa que vocês hoje conhecem como nome de gráfico ascendente. Ele pega o pincel e faz assim, ó. Só um toquinho com o pincel para cima para ele ter essas leves mechinhas lá em cima marcadas. Mas o capricho foi totalmente... O pó descolorante ficou totalmente aqui, ó. Totalmente nas pontas aqui, ó. Aqui foi caprichado, aqui foi elevado o pincel em gráfico ascendente bem levinho em cima do emaranhado. Na hora que ele lavou esse cabelo, que ele desceu ele todo, só as pontas ficaram com essa explosão de pontas que vocês estão vendo aí, tá bom? Ah, e a franja dele? A franja foi exatamente o que eu falei. Né? Ele pegou a primeira parte da franja, fez a primeira, literalmente costurou ou iriçou demais para ele ter literalmente esse desenho aí de um cabelo bem sem marcação nem nada. Nada de pegar uma, duas, três. Então, qual que é a inteligência que vocês têm que ter nas mechas? Cliente que é franja marcada, vocês têm que parar e pensar, quantas mechas eu vou fazer aqui? Cliente que é franja completamente sutil, então eu tenho que fazer uma mecha e o resto tem que ser descarte. Caso contrário, eu vou ter uma mecha marcada. Tenho observado as técnicas de eriçado. Muito bom mesmo. E o topo? Qual a melhor forma de eriçado? Prevalecendo o eriçado? De novo, Valéria, se você lembrar do cabelo que eu fiz para você, você vai lembrar que eu brinquei com o seu cabelo. Quando eu falo brincar com o cabelo, o topo é a coroa, né? Nós temos aqui uma cabecinha. Onde é que nós temos que olhar o topo, né? O topo é a coroa tirada. Então, aqui está uma coroa tirada. O que você faz? Você tem que escolher pensando no seguinte. Se a cliente quer uma coisa muito sutil, primeira coisa, o topo é interessante. Oh, gente, desculpa eu estar fazendo isso aqui, mas é a melhor forma de eu mostrar. O topo,
a melhor forma de você fazer um topo é puxando o cabelo para o alto. Primeira coisa que tem é puxar o cabelo para o alto, tá? O topo fica muito mais sutil, com muito mais sutileza, levando o cabelo para o alto e eriçando com ele praticamente reto ou puxando para frente, tá? Você puxa o cabelo aqui e eriça. Eriça, eriça, eriça. Se eu eriçar só um pouquinho, eu vou ter o cabelo completamente louro ou marrom, que for. Mas a quantidade de mechas vai ser grande. Se eu eriço muito, 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 ao ponto que aqui está a raiz. Aqui está a raiz. Eu ericei, 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 ericei. O meu emaranhado, a minha baguncinha, ficou até aqui assim. Eu vou ter umas pontas mais claras e a raiz completamente natural. Se eu pego o pincel e trago para o meio do emaranhado, que pode trazer... Pessoal, não fique com medo de pegar o pincel e fizer assim no meio daquela bagunça, porque na hora que você for esfumar, se você souber esfumar direitinho, você vai ter um resultado bonito, muito bonito. Então pode levar a bagunça lá no meio da bagunça que vai dar certo. Então, resumindo, tá, o Valério? Puxa a franja para frente, aqui ó, a franja, você puxa para frente e faz aqui. Essa quina aqui é interessante você fazer, e essa quina aqui é interessante você fazer. Não deixa de fazer, não. Aqui, você pode dar um descarte, ó, bem fininho. A próxima aqui, você já começa a levar para cima. Ó, e vem eriçando para cima. A próxima, para cima. A próxima, para cima. Até chegar lá embaixo. Erro grave que as pessoas cometem. Primeira mecha perfeita. Aí, deu descarte. Segunda mecha perfeita. Aí, deu descarte. Quando você pega a mecha de frente para trás, você vai trombar. Você pegou a mecha de frente para trás, você vai trombar com as mechas que você fez de trás para frente. Então, pessoas do meu coração, para vocês não errarem uma coisa que vocês erram sempre, sempre, sempre. Mecha de frente para trás, mecha de trás para frente. Na hora que elas vão encontrar aqui, o que eu mais já vi aluno é pegar essa mecha aqui, ó, e descolorir ela de uma vez. E aí o que acontece? Ou ela vai ficar uma mancha, uma faixa para frente ou uma faixa para trás. Então o que acontece? Mecha para frente e mecha de frente para trás e mecha de trás para frente, na hora que chegar nessa mecha aqui que ainda não foi mexida, vocês têm que tirar um descarte desta mecha e descolorir o resto. E esse descarte tem que ser para trás, um descarte para frente e pegar o centro. Então, ângulo de 90 graus. Aqui foi só a frente. Você fez aqui bonito. Fez aqui bonito. Fez aqui bonito. De trás para frente. Fez aqui bonito. Fez aqui bonito e fez aqui bonito. Esta mecha aqui, que está aqui bem no centro da cabeça, você tem que dar um descarte para cá, você tem que pegar essa mecha e dar um descarte para cá, essa sim aí vai ser descolorida. Aí você não vai errar esse cabelão. E temos mais uma pergunta que eu vou estar respondendo, que é da Valéria Leite. Valéria Leite, obrigado pelas perguntas, espero que as pessoas tenham entendido as suas perguntas e tenham tirado dúvidas. Pessoal, mesmo na teoria que eu fiz aqui, se vocês seguirem na prática, não dá erro, tá? Aí o resto de erro é só colorimetria mesmo, que se vocês estudarem colorimetria aí, vocês vão estar aprendendo. Qual que é a pergunta? Agora são 3 perguntas. Tá, Uma da Valéria e uma da Maria Assunção. A da Valéria. A mecha que fica, eriça ou costura? Valéria, aqui tá a cabeça, tá? Ou é indiferente? A mecha aqui tá no epicentro aqui da cabeça, tá? Tá bem no centro. Desde que você descarta para cá e descarta para cá,
A escolha que você fizer aqui é completamente sua, tá? Agora pensa bem, se você trabalha um cabelo todo eriçado, por que eu vou costurar ela? Vou terminar eriçando, tá? Não tem motivo de eu costurar. Ah, mas Túlio, eu quero ver umas mechinhas mais salientes saindo. Então tá, então pega ela e costura, não tem problema, tá? Então essa mecha no centro aí, desde que você descarta para um lado, descarta para o outro, a escolha sempre vai ser de vocês. Desde que você siga uma regra que o que eu fiz do lado esquerdo tem que ser do lado direito, tá bom? A Valéria pergunta, a gente leva em conta a tendência ou as marcações que as clientes querem? Essa pergunta da Valéria é muito boa. Ela entra aqui, ó. Visagismo. Eu falei isso um dia desse para trás, que é o seguinte. Como profissional, a gente procura as tendências, tá? Como profissional, a gente procura o que a gente acha que vai ser bacana. Então aí a gente pega o rostinho da cliente, eu fiz isso aqui ontem mesmo, aqui mesmo no estúdio, eu cheguei para a cliente e falei assim, olha, seu cabelo vai aguentar a mecha, seu cabelo vai aguentar as mechas até aqui. Até aqui. O couro cabeludo dela tá aqui, tá? Falei, ó, seu cabelo aguenta até aqui. Daqui para cá eu vou ter que cortar. Se eu não cortar, eu nem faço as mechas. Então, beleza, tá. E agora, qual que é o corte? Aí... Olha, eu acho que você vai ficar bonita e tal, de um cabelo mais... Ah, eu não quero nada acima do ombro. Tá, então se ela já falou que não quer nada acima do ombro, ela já começou a limitar um pouco o meu serviço. Mas, ainda assim, um long bob aí vai ficar bonito para você e tudo. Beleza, ela aceitou a opinião. O problema é quando você chega com a cliente e fala assim, não, seu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso, assim, num marrom chocolate fechado, e ela vem e fala assim, eu quero pérola. Não, mas seu cabelo vai ficar assim, eu quero pérola. Tá, então vamos fazer pérola. Não, mas aí seu corte vai ficar bom, eu quero raspar a lateral e a outra lateral eu quero cair do lado. Não, moça, mas seu cabelo tá bonito para um long bob, eu quero raspar um lado e deixar o outro. Então, por que eu falei desse termo aqui? Porque a gente segue a tendência como profissional, mas no final, quem manda é a cliente. Então, se ela quer ficar uma global, mesmo se ela vai ficar feia, tá? Ela vai ficar feia, mas ela tá te pagando para global e o cabelo dela aguenta, então você vai ter que fazer, porque senão ela vai procurar outro, tá? Você não pode ser aquele profissional, global eu não faço, né? A não ser que você não saiba fazer um global, aí não tem jeito. Mas seguir a tendência é uma coisa muito bacana. Desde que nós temos que tomar muito cuidado para não seguir tendências que profissionais de tal lugar está ditando, tá? Por exemplo, nós temos tendência aí de Rede Globo, tá? Nós temos tendência aí que as modelos da Rede Globo mostram cada cabelos maravilhosos. É uma tendência. E aí as pessoas chegam e falam assim, eu quero esse cabelo aqui. O problema é que os cabelos, né, das atrizes global são cabelos que vocês já conhecem. Não precisa nem falar. A Maria Assunção agradece, deseja um Feliz Natal e pergunta se as aulas são online. Possivelmente, eu acredito que ela está perguntando do curso. O que acontece? Eu me limito a não falar do curso quando eu estou fazendo a live. Eu tento não falar porque eu quero que vocês conheçam o meu trabalho e depois vocês procuram o meu curso. Quando é assim, é muito mais gostoso e prazeroso. Um curso presencial, hoje eu descobri o seguinte, que um curso presencial, você vai lá, assiste eu trabalhar, possivelmente você pega um cabelo, faz junto comigo, você vira as costas com uma semana, possivelmente você esqueceu tudo aquilo que eu te ensinei. Eu descobri que um curso online, você pode, por exemplo, no nosso caso, você pode assistir por quanto tempo, meninas? 1 ano. Por 1 ano. Então, se você não guardou na cabeça que somar, um exemplo, tá? Somar 4.0 mais 6.0, eu vou conseguir uma base aqui. Se você não gravou no curso presencial, com certeza na minha aula de 1 ano, no curso de 1 ano, você vai poder voltar várias vezes até entrar na sua cabeça como que funciona a matemática da colorimetria. Então, o que acontece?
Um curso online, ele tem o mesmo valor, praticamente o mesmo valor do que um curso presencial. Ou até mais, tá? Estou defendendo minha teoria? Não, porque eu dou tanto online como presencial. Se eu pudesse estar dando presencial e se eu for convidado a dar presencial, eu vou estar dando presencial. Nesse momento, o nosso curso, ele chama Simplificando a Colorimetria na Prática. Ele é online. A colorimetria avançada. Simplificando a Colorimetria Avançada. Gente, eu sempre erro o nome do meu curso. Mas é porque é Simplificando a Colorimetria Avançada. Eu simplifico muito a colorimetria avançada, que é o que vocês veem aqui. E é online, tá? Respondendo a sua pergunta, é online. Vai estar aí à disposição em qualquer momento. Pessoal, a última pergunta para a aula de hoje. Ah, que pena. Vocês gostaram, tá? Não precisa ser... Eu gostaria de saber se vocês gostaram, tá? Hoje foi técnicas de mechas mas falando eu aprendi muito. Então eu gostaria de saber, a aula de hoje faltou alguma coisa? Agradou a vocês? Vocês teriam a capacidade de falar assim, não, eu quero assistir uma aula com esse cara porque ele é o cara de ensinar colorimetria pra gente? Então, gostaria que vocês respondessem aí pra mim. Vocês gostaram da aula? Tá? E de 0 a 10, pode pôr a nota, não tem problema não vou ficar triste com a nota que vocês vão dar, que sempre para mim é um aprendizado, tá? Se vocês tiverem gostado, muito obrigado, Deus abençoe, que o coronavírus saia da vida de vocês, que saia da minha vida, porque realmente parou o meu salão um pouco, né? Parou, mas eu também criei um sistema muito bacana de delivery, eu fui na casa das pessoas, eu fiz mechas até na casa das pessoas. Eu não tive problema de fazer, tanto que eu vou fazer umas mechas amanhã na casa de um cliente. Então, amanhã, olha que chique, amanhã eu vou fazer mechas, retoque de raiz, sobrancelha, que mais? E corte. Tudo numa casa só. Mechas, retoque de raiz, sobrancelhas e corte. Na casa da cliente. Então, o sistema de delivery funcionou, levava... Gente, vocês têm que ter o que eu tenho, tá? Eu tenho um negocinho assim, ó. Bem bonitinho, com o pezinho aqui, ó, que chama-se lavatório portátil, tá? Eu carrego ele para tudo quanto é canto. Me salvou nessa pandemia o lavatório, tá? Uma dica que eu dou para vocês aí, hoje eu tenho um lavatório portátil. Meu salão tem um lavatório de porcelana, ótimo, mas dentro do meu carro tem um lavatório portátil, que eu saio carregando para casa das clientes todas. Pessoal, no mais... A Boda falou que amou a aula e que anota 1000. Então de 0 a 10 cheguei a 1000, então estou muito feliz. O Priscila colocou nota 1000 aqui também. Nota 1000 também, então estou... Maria Assunção gostou muito, nota 10. Tá. Pessoal, finalizando mesmo, tá para vocês saberem aqui, ó. Esse aqui é o meu iceberg. Esse aqui é o meu conhecimento. Isso aqui é o que eu tenho ensinado para vocês.